Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Camila e hoje eu vou falar sobre o que são as crianças cristais. Eu descobri que eu era uma criança cristal quando eu comecei a investigar mais o meu lado espiritual, quando eu comecei a procurar por mais informações, comecei a desenvolver mais o meu autoconhecimento. Então, quando eu descobri que eu era uma criança cristal, quando eu comecei a pesquisar sobre, eu acabei descobrindo que eu tinha muitas características que realmente era de uma criança cristal. Me identifiquei com essas características e comecei a me entender melhor e me compreender melhor, tanto psicologicamente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente em todos os aspectos. E no meu caso foi ainda mais complexo porque além de eu ter esse lado, essa personalidade ligado às crianças cristais, eu também acabei descobrindo que eu tinha um lado espiritual mais voltado para a mediunidade. Então, além de eu me identificar como cristal, eu também tive que começar a procurar, investigar e pesquisar informações também por esse lado da mediunidade. Se você já se identifica como uma pessoa cristal ou um adulto cristal, ou você tem um filho que é cristal, provavelmente você deve se sentir um peixinho fora d'água. Viver em sociedade para você deve ser bem complexo e deve ser bem difícil. As pessoas não te compreendem por completo e as pessoas que te compreendem são espiritualistas ou são padres, pastores ou pessoas ligadas ao espiritismo ou à espiritualidade. A sua personalidade deve ser tão diferente, tão única e tão especial que deve ser difícil para você fazer amizades. Ou você é certinho demais, ou você é arrogante, ou você é metido, ou você se acha, ou seu ego é muito grande. Poucas pessoas realmente te compreendem como você realmente é e te aceitam sem te julgar. O que é uma criança cristal? A criança cristal é aquela nascida depois dos anos 2000. As características mais marcantes da criança cristal são o amor incondicional, a grande capacidade afetiva, de compaixão e de cura. Seu grande objetivo é viver em harmonia nos ambientes que vive. Isso significa também viver em harmonia com as pessoas ao redor. A criança cristal não julga e possui uma grande capacidade de amar as pessoas e de perdoar as pessoas muito facilmente. A criança cristal ou adulto cristal pode ter dificuldades para falar até os 4 ou 5 anos de idade, mas é porque a pessoa cristal está sempre trabalhando mentalmente. Então as pessoas, tanto criança quanto adulto cristal, se desenvolvem sempre mentalmente, estão sempre trabalhando mentalmente e por isso acabam não desenvolvendo tanto a comunicação falada. Pessoas cristais amam a dança e amam a música. Possuem um olhar intenso, às vezes olhos grandes. Geralmente são vegetarianas e adoram de paixão sucos. Eu adoro o suco mesmo, isso é verdade. Eu amo de paixão os sucos. Amam os animais e a natureza e ficam de mau humor quando estão em ambientes muito fechados. A criança cristal ou pessoa cristal tem uma aura muito harmoniosa e de cor transparente como cristal. São pessoas que geralmente se destacam com muita facilidade, pela sua pureza e falta de ego. De todas as características de uma pessoa cristal, 3 se destacam mais. Elas são extremamente sensíveis a sentimentos negativos. Então, pessoas que estão sentindo dor, ódio, violência verbal, violência física, pessoas negativas ou ambientes negativos, pessoas cristais, tanto crianças como adultos, vão acabar desenvolvendo uma sensibilidade muito grande a esse tipo de coisa. Também são muito sensíveis a estímulos sensoriais, sons, cheiros, cores, produtos químicos. Devido a essa sensibilidade a emoções negativas, pessoas negativas, ambientes negativos, essas pessoas vão acabar preferindo viver ou conviver em lugares mais tranquilos ou mais afastados devido a essa grande sensibilidade que elas possuem.
Daí a dificuldade em lidar com as emoções. Então elas acabam tendo uma dificuldade de lidar com as emoções na vida cotidiana. Essa sensibilidade traz muitas dificuldades emocionais. Então, dependendo se você convive em um ambiente familiar ou em um ambiente profissional, onde as pessoas lá são muito negativas, ou são pessoas que são muito violentas, ou pessoas ligadas à violência, ligadas a ambientes e emoções negativas, quem é cristal acaba absorvendo essas emoções, acaba sentindo com grande facilidade, com muita profundidade essas emoções negativas e acabam tendo dificuldade para estar controlando e separando o que é do ambiente exterior e o que é da pessoa. Essas pessoas também têm uma intuição muito grande, então quando algo muito bom tá para acontecer ou quando algo muito ruim tá para acontecer, essas pessoas sentem com grande facilidade, sentem na profundidade do seu interior que tem alguma coisa que ele tá sentindo ou ela tá sentindo que vai acontecer alguma coisa. Por causa dessa sensibilidade toda, essas pessoas acabam sendo muito seletivas, então acabam selecionando muito os lugares em que ela ou ele frequenta e as pessoas com quem convive. Então as pessoas cristal, né, criança cristal, adultos cristais, têm uma sensibilidade muito grande tanto ao lugar quanto às pessoas que estão no lugar. E por isso são pessoas que têm um certo filtro a pessoas em que se comunicam, a pessoas em que têm mais proximidade. Então, se na escola ou na faculdade, por exemplo, você convive com colegas de classe ou com professores que falam muito de coisas negativas, são pessoas negativas que só falam de coisas negativas, só reclamam, as pessoas cristais, tanto criança quanto adulto, vão ter muita dificuldade em se relacionar nesse ambiente com essas pessoas. Mas, por outro lado, se ela estiver ou ele estiver em um ambiente muito positivo, com pessoas positivas, com pessoas alegres, pessoas que veem a vida com bons olhos, que têm bons hábitos, que pensam em coisas positivas e são pessoas positivas, com certeza o adulto ou a criança cristal vai ter muita facilidade em conviver com essas pessoas e estar naquele local. As pessoas dessa categoria também têm grande facilidade em explanar, em exemplificar, de tornar verbal os sentimentos. Então essas pessoas têm grande facilidade em descrever o que está sentindo e são muito transparentes. São pessoas que falam muito pouco ou quase nada, mas que têm uma sabedoria e uma profundidade muito grande. Não possuem malícia, gostam de estar perto de animais e com a natureza. Dependendo de onde vivem ou com quem convivem, as pessoas cristais acabam preferindo a solidão, acabam preferindo ficar sozinhas do que conviver com aquelas pessoas ou de estar naquele ambiente com aquelas pessoas negativas. Então, pessoas cristais, geralmente quem moram em cidades ou perto de muitas pessoas, acabam preferindo pela solidão, porque possuem uma sensibilidade muito grande. Em ambientes muito tensos, ou com muita violência, ou com pessoas muito violentas, essas pessoas cristais se desequilibram com grande facilidade. Então, quem é cristal nesses ambientes com essas pessoas acabam desenvolvendo um desequilíbrio muito grande, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente também. Pessoas cristais têm um dom para a espiritualidade muito grande, já nascem com esse contato, com essa conexão muito fácil com a espiritualidade. Então, geralmente, crianças, né, que crescem, adultos cristais, pessoas cristais, eles acabam desenvolvendo um contato com a espiritualidade muito facilmente, de uma forma muito natural. Eu, por exemplo, comecei a ter um contato com a espiritualidade depois dos meus 20 e poucos anos de idade, que foi quando eu comecei a desenvolver, quando eu comecei a descobrir a minha mediunidade, que eu tinha esse contato com a espiritualidade de forma bem aguçada, de forma bem presente, só que até então eu não sabia que eu tinha, eu não sabia que aquilo que eu tinha, que eu possuía, se tratava de algo relacionado à espiritualidade. Então, depois que eu fui descobrir sobre a espiritualidade, eu acabei compreendendo melhor como a minha sensibilidade funcionava, como a minha intuição funcionava. Pessoas cristais também valorizam muito o amor, a paz e a harmonia. Geralmente estão ou estarão engajadas em movimentos, campanhas, projetos ligados à valorização do ser humano, ao amor,
a amar a si mesmo, a ter compaixão, a ser pacífico. Então são pessoas que possuem um grande laço, um grande contato, uma grande conexão com os valores éticos e morais. Essas pessoas também buscam relacionamentos com pessoas que sejam muito honestas, bondosas, amorosas, compassivas, congruentes e sensíveis. Por serem pessoas que têm uma intuição, que têm um contato, uma conexão com a espiritualidade de forma muito grande, pessoas cristais conseguem sentir a dor do outro e muitas vezes sentir a desonestidade do outro. Então, quando uma pessoa cristal está se relacionando com uma pessoa que é muito desonesta ou tende a ter hábitos ou atitudes muito desonestas ou violentas, a pessoa cristal, criança, adolescente ou adulto, vai detectar e vai sentir essa desonestidade de forma muito nítida. Por isso, acabam se tornando pessoas muito boas para escolher pessoas, para selecionar as pessoas certas para o seu círculo de amigos. De tal forma que também conseguem sentir quando a pessoa é uma pessoa positiva, quando é uma pessoa bondosa, quando é uma pessoa honesta e transparente. De modo geral, as pessoas cristais tendem a serem positivas e serenas, mas se isolam com muita facilidade em lugares perto de pessoas muito violentas ou muito desonestas ou muito negativas. Então, se você ou se seu amigo, uma pessoa próxima, ou seu filho, uma criança, é uma pessoa cristal, provavelmente essa pessoa vai ter muita dificuldade para viver perto de muitas pessoas, para viver em sociedade. É uma pessoa que provavelmente vai ser muito mal compreendida pelas pessoas, muito mal compreendida pelas ações, muito mal compreendida pelas atitudes, pelos pensamentos, pelas falas, pelo que veste, com quem fala, o que faz, com o que trabalha, com o que escreve. É uma pessoa que, dependendo de onde trabalha, com quem convive ou onde convive, vai ser muito atacada pelas pessoas negativas. A limpeza energética e o equilíbrio constante dos chakras é muito indicado para essas pessoas. Se você é cristal ou conhece alguém que é cristal, eu recomendo que você dê uma boa pesquisada, faça uma vasta pesquisa sobre o assunto para você conseguir se entender melhor, se compreender melhor e conseguir conviver com outras pessoas ao seu redor. E se você convive com uma pessoa cristal, eu recomendo que você tente compreender essas pessoas antes de atacá-las. Pessoas cristais são pessoas que possuem muitos dons, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, seja médium ou não. E pessoas cristais que já possuem a personalidade cristal e ainda possuem a mediunidade são pessoas que vão desenvolver muitas capacidades que muitas vezes nem elas mesmas sabem ou sabiam que elas possuíam. É preciso apenas que quem conviva com o cristal, se você convive com uma pessoa cristal, seja apenas humano, seja literalmente, simplesmente humano. As pessoas cristais estão aqui justamente para trazer mais harmonia, mais paz e mais amor para a sociedade. Converse com a pessoa cristal antes de atacá-lo, esclareça as suas dúvidas, não o julgue mal, não compreenda mal, antes de saber quem é a pessoa cristal. As pessoas cristais podem trazer muitas dádivas, podem transformar vidas e pessoas se tratadas com muita dignidade, com muita humanidade. A humanidade é sempre muito importante. De modo geral, continue pesquisando, continue buscando mais informações, continue esclarecendo mais dúvidas, tanto pela internet quanto através de pessoas. A espiritualidade está sempre aí para ajudar quem quer ser ajudado. Então, por agora é só. Fiquem com Deus e um beijão!